Olá, você sabe o que é odontologia social? No SUS, Sistema Único de Saúde, são os serviços odontológicos gratuitos e acessíveis, principalmente através do programa Brasil Sorridente. A Política Nacional de Saúde Bucal garante esse direito à população. Este ano, a meta é expandir o acesso das mulheres vítimas de violência doméstica. Para falar sobre a importância da odontologia social no Brasil, nosso convidado é o mestre em odontologia clínica pela Universidade Federal Fluminense, Diego Michelini Carvalho Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao Alerj Entrevista. Obrigado, Vicente. Obrigado. Prazer estar aqui. Eu gostaria de começar perguntando qual é a sua experiência na odontologia social. Bom, Vicente, a gente há quase 20 anos, né, eu já trabalho na parte social da odontologia. Basicamente, a minha vida toda é dentro da odontologia social. A gente, tanto no setor privado como público, tá, nós temos essa abertura com a parte da população que mais precisa e a gente traz elas para uma oportunidade que nem todos têm de ir ao dentista, né? Hoje no Brasil, o número de pessoas que não têm acesso a uma odontologia é muito grande. Então a gente tem parceria com o setor privado para poder proporcionar isso, né, e também com o serviço público, né, nessas políticas públicas que vem crescendo cada vez mais dentro da odontologia. Quer dizer, como que o senhor avalia o atendimento do SUS, né, em relação à odontologia social? Olha, vem avançando muito cada vez mais. Hoje a política de atenção primária no SUS ela é muito boa, muito grande, então a cobertura ela cada vez está maior dentro disso, que no caso, quando a gente fala atenção primária, são a oferta de saúde básica, ou seja, prevenção, né, promoção de saúde, as ações curativas básicas ali, primárias, iniciais. E isso é muito importante porque a prevenção de saúde ela vai prevenir doenças. Então é o que hoje a odontologia social mais foca. Então hoje a gente tem esse foco de prevenir, né, o famoso prevenir para não remediar. Então, nesse aspecto de atenção primária, hoje o SUS oferta muita qualidade na saúde bucal e cada vez mais está abrangendo a população, né? E aí a gente também tem a parte secundária, a parte terciária, que já é uma outra esfera. A parte secundária ela é a esfera de especialidade, né? Um tratamento de canal, né? Uma questão de prótese, que é através dos CEUs, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, espalhados por todo o Brasil. E a atenção terciária é a questão hospitalar mesmo, onde são casos mais extremos de cirurgia, alguns ambulatórios mais específicos, e vem crescendo cada vez mais no Brasil. De alguns anos para cá a gente vê exponencialmente esse crescimento e ofertando aí à população esse acesso que antes era tão difícil. Antigamente a gente tinha muito atendimento odontológico nas escolas públicas e isso ao longo do tempo isso daí foi acabando, né? Hoje, por exemplo, a população que não tem condições de pagar um dentista particular, ela pode ser atendida onde? Muito bem. Eu, particularmente, né, já trabalhei num projeto chamado Programa Saúde das Escolas. Era um programa que tinha na Prefeitura do Rio de Janeiro. Atuei de 2009 até 2013, mais ou menos. E uma equipe multidisciplinar, não só com dentista, né, mas com médico, enfermeiro, psicóloga. A gente rodava, a gente circulava em escolas chamadas Escolas do Amanhã, né, que eram escolas em áreas um pouco mais complicadas de acesso. Essa equipe rodava, visitava e fazia triagem, atendimento básico para essas crianças, tá? E isso com o tempo mudou um pouco e passou a integrar, né, o PSF. Então hoje o PSE, o Programa Saúde na Escola, ele é um braço do PSF, que é o Programa Saúde da Família. Então muitas equipes, né, da atenção primária, dos postos de saúde, das clínicas de família, eles têm esse dia no calendário, na semana, enfim, cada administração tem o seu perfil, mas eles têm um dia onde eles saem, né, extramuros, eles saem da clínica, da sua unidade e vão para a escola coberta ali na área. Então, de certa forma, tem um pouquinho ainda dessa atenção, né? Mas se tratando de coisas mais específicas, o atendimento curativo que a gente chama, né? Numa escola a gente consegue fazer uma ação de prevenção, uma ação de promoção de saúde, educação em saúde, instrução de higiene oral, aplicação de flúor, né? Atividades mais lúdicas e preventivas para aquele público. Mas quando existe a necessidade de uma ação curativa, ou seja, que tem que sentar mesmo na cadeira odontológica e tratar, né? Aí no serviço público, a gente tem essa questão das clínicas de família,
que hoje tem uma cobertura muito interessante na odontologia, e quando essas clínicas de família elas não conseguem fazer a área mais específica, a especialidade em si, eles colocam no CISREG, né, que é o sistema de regulação, né, para poder ir para uma atenção secundária, ou seja, um centro de especialidade odontológica fazer um procedimento mais específico. Por exemplo, uma pessoa tem uma dor de dente, né? Uma coisa de emergência, que é uma dor insuportável e ninguém aguenta. Ela consegue atendimento, por exemplo, numa UPA ou numa clínica da família, ou isso tem que ser marcado? Quer dizer, a pessoa fica com dor? Ótima pergunta, Vicente. Numa questão dessa, de uma dor aguda, né? Primeiro ponto a se procurar é uma UPA realmente, uma unidade de pronto atendimento, onde vai ser feito ali um atendimento urgente, ou seja, emergencial, para poder sanar aquela dor, né, preparar aquele dente ou aquela situação da pessoa para que ela saia dessa crise, dessa dor aguda, e aí sim ela depois possa tratar. Então, normalmente, numa questão de urgência e emergência, a gente está falando aí de UPA e de hospital, porta aberta, onde também tem emergências odontológicas de alta complexidade. Existem muitas ONGs, né, que trabalham com esse tipo de fim, né? O senhor conhece algum trabalho de ONG e o que o senhor diria desse trabalho complementar, né? Conheço e trabalho apoiando muitas ONGs, muitos projetos. Nós temos equipe que oferta esses serviços. O papel das ONGs, dos institutos no geral, são fundamentais porque eles apoiam, de certa forma, eles diminuem esse gargalo, né, que o serviço público tem que conter, de muita demanda, não só para odontologia, mas para todas as especialidades. E as ONGs, tanto com apoio público, ou até mesmo como o patrocínio, o apoio privado, elas conseguem direcionar esses atendimentos, né? Então, a gente tem parceria com várias ONGs, vários institutos, onde a gente tem esse atendimento tanto em loco, né, em consultórios, em unidades, né, como a gente também tem atendimento móvel. Então, hoje, existem muitos projetos, né, que fazem um atendimento móvel para essas pessoas. Por exemplo, né, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, até faço parte, agradeço aqui essa oportunidade. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela tem um projeto dentro da Pastoral do Menor, que ela atua nas unidades que ela assiste. Por exemplo, ela tem igrejas cadastradas, onde a Pastoral do Menor da Arquidiocese ela tem as crianças daquele local. E aí um ônibus, uma unidade móvel, como é chamada, ele vai até esse local, ele fica lá 2, 3 meses, uma média, e atende aquelas crianças ali. Então é um trabalho muito bonito, muito lindo, que outras instituições também têm, não só a que eu citei, mas outras têm, não só no Rio de Janeiro, mas a nível Brasil, onde tem ou van, ou carreta, ou ônibus, que são unidades de saúde, né? E tem o consultório dentário ali, e ele vai onde a pessoa não consegue ir. Então, muitas áreas, muitas regiões, também tem a dificuldade da pessoa ir ao atendimento. Então, o atendimento, de certa forma, vai até eles. E não só com odontologia, não. Tem outras especialidades médicas, até oftalmologia, exames de imagem mais básicos, que também existem nessas carretas. E elas vão ao local. Professor, a gente costuma muito cobrar, né, do atendimento, exatamente o atendimento odontológico, a clínica, né, o clínico que a gente fala. Mas a pessoa, quando tem a prevenção, por exemplo, dentro de casa, né? Eu, por exemplo, aprendi a escovar dente, a usar o fio dental depois que eu passei a usar um aparelho, né, odontológico. Nunca mais eu tive cárie na minha vida. Então, assim, em casa eu acho que é fundamental que os pais incentivem a criança a usar o fio dental, a escovar o dente logo depois de comer, enfim, não dormir com o dente sujo. Muita coisa seria evitada, né? Com certeza. Realmente a prevenção, né? Como a gente sempre fala junto, promoção de saúde e prevenção. A promoção de saúde nada mais é do que a educação em saúde, né? E a prevenção são esses atos, essas atitudes de hábitos saudáveis que a gente tem, né, para poder evitar doenças oportunistas. Esse é o foco que o governo faz hoje na questão de prevenção e promoção, e é o que a gente faz lá em casa, né? Dentro de casa, ou seja, escovar o dente, passar fio dental, soluções de bochecha quando forem indicadas ou não, ou, enfim, toda essa instrução que hoje essas crianças têm na unidade escolar, ou até mesmo no posto de saúde, quando a sua família vai, ou quando o agente comunitário vai até eles na sua residência, isso é muito importante. Isso vem reduzindo no Brasil, né, o índice, que a gente chama de índice de
CPOD é o índice de cárie, dentes perdidos, obturados, ou seja, dentes que foram mexidos por uma manifestação de uma lesão de cárie ou de uma lesão periodontal, que é, né, na parte do entorno do dente, da sustentação, e essas lesões elas vêm diminuindo ao longo do tempo, né, por causa de um trabalho lá básico de prevenção. Então, realmente, prevenção é o melhor caminho numa saúde pública de sucesso, né? E as ações curativas são consequências que dão essa medida de se esse trabalho preventivo está ideal ou não. Quais são os casos mais comuns quando há esse atendimento nesses consultórios sociais, né? Bom, todos eles, como eu falei, foco muito na prevenção e promoção porque é o carro-chefe de uma odontologia social, né? É prevenir e promover saúde. A partir disso, quando, né, pessoas assistidas já chegam com problema instalado ou, né, no decorrer do tempo acontece de manifestar alguma doença bucal, aí essas ações sociais, esses institutos, essas organizações pastorais, enfim, elas fazem a odontologia básica, que na verdade são restaurações simples, né? Extrações simples quando aquele dente já infelizmente for condenado, raspagem de tártaro, profilaxias, limpezas odontológicas, que já é uma etapa curativa, né? Mas para poder auxiliar essa prevenção e evitar que essas pessoas tenham maiores necessidades, como aí sim um tratamento de canal, uma reabilitação oral, né? Uma extração complexa, uma necessidade de utilizar prótese para poder repor ausências dentárias que prejudicam função, prejudicam estética. Então, essa ação curativa básica, ela também é um suporte às ações preventivas quando elas não são 100% eficazes. Os casos mudam muito de acordo com a faixa de idade, né? Por exemplo, Sim. a criança deve chegar com alguma coisa mais simples, o adulto com alguma coisa muito mais complexa, né? Olha, Vicente, essa pergunta é interessante. Normalmente é isso. Normalmente é o que a gente espera, mas nem sempre é o que a gente vê, né? Claro que numa tendência genérica, as crianças elas tendem a ter problemas um pouco menos graves do que comparado a um adulto, né? Mas infelizmente a gente vê muito aí em loco crianças já com problemas que a gente fala assim, problemas já de adulto, ou seja, crianças com dentes permanentes, por exemplo, que acabaram de trocar os dentes e já estão cariados e até mesmo condenados, né? Então acontece de a gente ver por aí alguns casos bem complexos. A partir de que idade a pessoa já deve ter cuidado com a dentição, né? Se for criança, quem tem que cuidar disso muito são os pais, né? Mas é logo desde cedo, né? É uma pergunta muito interessante, porque a gente costuma dizer que antes do neném, do bebê, ter dente, já tem que cuidar. Por quê? Por mais que ele não tenha ali um elemento dentário irrompido, ou seja, nascido, né, o papai, a mamãe, o cuidador, né, ele já tem que fazer essa higiene na gengiva, no periodonto ali, na gengiva dessa criança, uma higiene básica, uma gaze enrolada no dedo, com soro fisiológico, para poder evitar, principalmente na amamentação, né, que fique ali aquele resíduo de alimento, né, e que na formação e romper no nascimento dos dentes já saiam prejudicados. Isso pode acontecer. Uhum. Então, a higiene bucal, a higiene oral, que não necessariamente envolve só o dente, ela deve ser feita desde o nascimento, desde quando o neném já nasce. Quer dizer, a escovação ela é muito complexa. Sim. Não é só aquilo que a gente vê, né? Sim. Escovar, simplesmente bochechar e acabou. Não. Você tem que tirar mesmo a placa bacteriana, você tem Sim. que tirar com o fio dental. Isso tudo é importante para que não se tenha, de fato, algum problema ali, uma cárie, enfim, uma inflamação na gengiva. Com certeza. E, além disso, uma outra observação importante que você fez, essa questão da escovação. A técnica de escovação ela é muito sensível a outros problemas. O que eu quero dizer com isso? Claro que na higiene bucal, na higiene oral, você vai estar prevenindo ali doença periodontal, lesão de cárie, enfim, doenças infecto-contagiosas orais que a gente comumente vê por aí, todo mundo já ouviu falar. Mas uma escovação errada também pode dar outros problemas. Por exemplo, uma escovação onde você faça com uma atrição muito maior, com uma força muito maior, você pode provocar desgaste dentário, você pode provocar retração gengival, né, exposição da parte da raiz ali que não é para estar exposta, ou seja, que vai gerar sensibilidade e até dor. Então a escovação, além de uma higiene
necessária, ela também tem que ser feita com uma técnica correta para você não prejudicar o seu dente ao longo dessa escovação. Qual é o período necessário, né, que você deve frequentar o dentista para poder se prevenir de alguma outra coisa pior, entendeu? Eu, por exemplo, eu vou 6 em 6 meses, faço a Isso. limpeza de tártaro, aquela coisa toda, e é por aí? São 6 em 6 meses? Exatamente. Também é uma pergunta interessante, porque a normalidade, né, dentro da normalidade, 6 meses é um período que a gente orienta quando o paciente está rígido, ou seja, está saudável. Então, o paciente faz aquela manutenção, faz uma raspagem necessária ali, que é comum acumular, mesmo com a escovação, faz uma profilaxia, e de 6 em 6 meses ele faz esse acompanhamento, né, da saúde oral dele. Mas tem pacientes, por exemplo, que têm problemas crônicos, né, diabéticos, hipertensos, pacientes que têm problemas gengivais, que possuem problemas periodontais, que precisa de um intervalo menor. Então, um especialista na área, ele avalia aquele paciente e, de repente, indica de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, porque aquela condição dela, crônica, né, ela agride de uma forma mais rápida e esse paciente tem que ter um controle maior, né, diferente de um paciente sem comorbidade, que pode sim fazer de 6 em 6 meses. O que o senhor diria para os pais, né, que estão nos vendo aqui, em relação ao ter esse cuidado de verificar mesmo se o filho está escovando o dente, se foi realmente dormir antes de escovar o dente, enfim, o que o senhor diria para essas pessoas? Para ficar em cima mesmo, procurar verificar se o filho realmente está obedecendo? Vicente, uma coisa curiosa, né? Eu, nesse meu tempo de vida social, odontologia social como profissional, eu atendi já em torno de 11 a 12 mil crianças, né? Dentro de uma oferta social. E muita coisa que a gente vê, que condiz com a pergunta que você fez, é que o pai e a mãe, quando levam essa criança para o atendimento, né, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: mas eu falo tanto para ele para escovar o dente, ele não obedece, ou ele não escova, ou então eu falo, mas ele não quer. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que até uma determinada idade, né, tudo é uma questão de condicionamento e de hábito, né? Então, o papai, a mamãe, a vovó, o responsável, precisa realmente ficar em cima, como você falou ali, né? Ficar acompanhando isso. Então, a gente não tem como deixar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, né? Claro que cada caso é um caso, mas a gente não tem como deixar que ela conduza de uma maneira independente, sozinha, uma escovação perfeito, uma escovação ideal. Claro que isso é um processo, claro que o papai e a mamãe lá, quando a criança muito pequena, vai escovar o dentinho, vai ensinar, vai acompanhar, vai fazer, escova, vai corrigir. Então todo esse processo, até que ele se torne um jovem, um adulto jovem, um adolescente, que ele já tenha condições de sozinho, né, fazer essa higiene de forma independente. E paralelo a isso, né, o papai e a mamãe que pode, né, eu sempre buscar esse atendimento odontológico para que o dentista, o profissional, ele também oriente essa criança, esse jovem, de forma que ele entenda a importância em casa e no profissional de que ele acompanhe a saúde bucal dele. Quer dizer, essa questão aí também vai muito da escola, né? Eu acho que as escolas também devem muito ajudar nesse sentido. Eu sei que tem programas, né, dentro de escolas que vão ensinar a criança a escovar dente. Ainda existe isso em escola? Existe. Como a gente falou agora há pouco do programa Saúde nas Escolas, né? Esse programa, que hoje ele não é independente, hoje ele é um braço dentro do PSF, a ideia, né, a teoria do funcionamento é que eles como equipe, né, estejam nas escolas fazendo essa parte preventiva, né, de promoção de saúde, que no caso é a instrução de higiene oral, palestras, né, lúdicas para ensinar e a própria escovação em loco, né, onde os profissionais instruem, auxiliam e supervisionam essas crianças fazendo a higiene bucal. Ou seja, existe esse termo de escovação supervisionada que a gente fala, né? Vamos fazer uma atividade de escovação supervisionada, é onde o profissional ele acompanha e supervisiona aquela criança escovando o dente, ensina, instrui para que ela tenha essa educação em saúde, como o nome já diz. Professor, a criança não tem noção disso, mas a gente sabe que a gente, quando tem um dente muito feio, enfim, mal cuidado, isso daí pode se refletir muito na sua autoestima, pode se refletir numa falta de emprego, né, de relacionamento, né? Isso traz um problema muito social, né? Com certeza. A odontologia, ela
quando a gente fala de reabilitar função, né, tirar dor, né? A gente às vezes as pessoas têm aquela ideia de que vai no dentista quando tem dor, ou tem que resolver um dente X. Isso já está ficando muito para trás, esse pensamento. Eu acho que o pensamento correto e moderno é de que a odontologia, que a saúde bucal, a saúde começa pela boca. A ligação dela com a saúde sistêmica, com a saúde do corpo todo dentro da medicina, ela é altamente ligada, né? Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas, respondendo a sua pergunta, em relação à autoestima, quando a gente fala em odontologia, a gente fala em reabilitar função, né, e estética. Então, a gente sempre caminham juntos. Então, a estética, ela é importante para a autoestima, para o mercado de trabalho, como você bem falou, e ela, sim, pode atrapalhar a pessoa na sua rotina, na sua convivência social. E dente tem uma função, né? Quer dizer, quando você tem menos um dente, parece que é pouco, mas não é. Faz falta na hora de você estar comendo, enfim. Ele tem um auxílio ali dentro de uma função, né? Biológica. Pois é, a gente chama, o dente, ele é um órgão dental, então ele é um órgão. Então, como nós temos 2 rins, como nós temos o coração, como nós temos fígado, nós temos, assim, numa vida adulta, né, um adulto ele tem 32 órgãos dentais na cavidade bucal. Né? Claro que tem adultos que extraem o siso, enfim, numa maneira genérica de citar aqui, os nossos dentes são órgãos do nosso corpo, né? São órgãos dentais e todos eles, como eu falei, ligados à nossa saúde sistêmica, ou seja, um foco de infecção dentária, ele pode dar uma série de problemas para a saúde sistêmica que a gente pode depois comentar também. Nós vamos dar continuidade ao programa. O Alerj Entrevista vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. O Alerj Entrevista está de volta e hoje o tema é odontologia social com o nosso convidado, professor da Universidade Federal Fluminense, Diego Michelini Carvalho Ribeiro. Eu queria abrir esse bloco fazendo uma pergunta do que eu já havia citado na abertura do programa, que é ampliar esse programa social, né, odontológico, para as mulheres vítimas de violência, né? É muito importante isso, né? Com certeza. As mulheres que sofrem violência, né, e muitas das vezes, né, na agressão, acontece de ter uma fratura dentária, e não só uma fratura dentária, tá? Vamos além, uma fratura de face, onde também é o dentista que atua, né? O cirurgião buco-maxilofacial, uma especialidade odontológica, esse é o profissional que opera, que atende, né, pessoas que são vítimas de acidentes no geral, como um acidente automobilístico ou uma agressão, né, onde tenha um trauma de face, então também é o dentista. Então toda essa parte, né, estomatognática, toda essa parte da face, quem atua é o cirurgião dentista na especialidade de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. Então essa reabilitação em mulheres, no caso o assunto que nós estamos tratando, em mulheres vítimas de violência, ele é muito importante e necessário, porque infelizmente os números são altos. O senhor já atendeu algum caso particularmente? Já atendi casos em épocas que eu fui residente, em épocas que eu trabalhava na emergência hospitalar, já atendi alguns casos sim. E muito violentos. Muitos violentos e muitos que alguns que você consegue resolver na cadeira odontológica quando são casos de fraturas dentárias, né? Mas casos que quando é uma fratura de face, tem que levar para o centro cirúrgico, ou seja, é uma situação extremamente complexa, mais complexa do que só o dente. De que forma esse programa pretende ampliar, né, esse atendimento? Existe alguma coisa mais específica? Porque a mulher já sofreu a questão da violência, aí chega no local, né, às vezes com o rosto marcado, enfim, com uma aparência ruim, vai ter alguma coisa específica, uma sala específica para essa pessoa? Com certeza, Vicente. Quando a gente fala de uma situação de agressão, né, um trauma no geral, mas principalmente essa questão da agressão, a gente está falando de uma necessidade multiprofissional de atendimento, né? Então, claro que nós, como os dentistas, a equipe médica no geral vai atender aquela paciente, mas ela precisa de um apoio também
psicológico, nutricional, inclusive, ou seja, um estudo geral daquela paciente para poder reabilitá-la de uma forma geral. Então, eu acredito, né, com a evolução do projeto, da proposta do governo, que essas mulheres vítimas, infelizmente, de uma situação como essa, elas vão ser amparadas de uma maneira geral. Elas vão ser amparadas tanto no aspecto físico como no emocional. Voltando à questão da criança, né, os dados do governo federal do ano passado mostram que cresceu o número de crianças de 5 anos livres de cárie em todo o Brasil, né? Aqui no Sudeste, esse aumento foi de 21%. Daí a importância da prevenção, né, professor? Muito bom. Isso remete lá no primeiro bloco, quando nós conversamos sobre a prevenção, onde eu citei aquele índice CPOD, de dentes cariados, dentes perdidos, obturados, que é um índice que a gente mede, né, de necessidade de condição bucal. E realmente vem diminuindo, né, exponencialmente como resultado de uma boa prevenção, de uma boa promoção de saúde. Ou seja, quando a gente educa aquela pessoa, né, em como ela vai manter a sua saúde, quando a gente previne com ações sociais, ações preventivas no geral, a gente realmente, a consequência é a diminuição desse número aí. Sim. Então é isso. Além da importância dos pais, das escolas, o que eu acho que eu tenho visto muito pouco são as campanhas em TV, rádio, hoje tem internet, né? Hoje tem rede social que tem um alcance muito maior. E o senhor acha que falta, de fato, campanhas para prevenir essa questão das cáries, enfim, das pessoas terem que ir ao dentista? Eu acredito que sim, Vicente. Eu acho que sim, porque, como eu falei, a saúde ela não pode ser separada, né? Saúde bucal é uma coisa, saúde do corpo é outra. Isso não existe. Então, a saúde ela é sistêmica, ou seja, ela começa pela boca, mas a gente está falando de um corpo todo. Então, as campanhas, né, assim como existem alguns meses que são direcionados para algumas campanhas de prevenção, que isso é maravilhoso, também eu acho que deve existir, existe e deve ser aumentado em relação à saúde bucal, porque ainda não é muito essa informação, as pessoas não têm esse acesso à informação de quanto a saúde bucal ela é importante para a saúde sistêmica. A gente está falando de focos infecciosos, onde provocam problemas cardíacos fatais, onde provocam problemas cerebrais fatais, né, que muitas pessoas, a população no geral não sabe. Aliás, eu ia até lhe perguntar isso, né? Que um mecânico, né, o Heitor Fábio, ele acabou não podendo fazer um transplante de coração porque ele teve um problema dentário grave, né? Exatamente. Então, isso daí que o senhor está falando é muito grave, né? Exatamente. A gente tem pacientes que por exemplo, você tem um foco infeccioso, né, um foco dentário infeccioso, e esse foco pode evoluir para uma endocardite bacteriana, ou seja, uma bactéria, né, que fica alojada no coração. E no caso desse senhor, provavelmente, né, o que impediu que ele fizesse a cirurgia foi um foco dentário, onde precisou, né, ser resolvido, ser removido, ser medicado, para que quando sim a cavidade oral dele estivesse adequada, aí sim ele fosse liberado para fazer a cirurgia. É esse exemplo que você bem usou. Então isso não só na questão do coração, mas na questão sistêmica, uma pessoa com um elemento dentário, com foco infeccioso, superior principalmente, pode evoluir para um problema cerebral? Pode. Para um AVC, para uma trombose do seio cavernoso, ou seja, N situações, né, que podem evoluir, assim como um elemento dentário inferior, né? Normalmente, claro que existem variações nisso, mas um elemento dentário inferior ele pode sim, através de uma endocardite, né, alojar no coração, alojar em outros órgãos e provocar problemas sistêmicos. Infelizmente, as pessoas às vezes usam do quê? Tá com um problema dentário, não tem dinheiro para pagar aquele tratamento, arranca o dente, né? Fica sem dente. Verdade, Vicente. Isso a gente ainda vê, né? Claro que anos atrás a gente se deparava mais com essa realidade. Lógico que longe de estar 100% resolvida, mas infelizmente muitas pessoas acham que a solução é essa: o meu dente está com problema, e então pode tirar o dente, pode extrair o dente, pode arrancar o dente, enfim, que vai resolver. E infelizmente a pessoa não sabe que às vezes ali era muito simples de resolver. Às vezes é uma lesão muito pequena, às vezes é uma ação curativa, ali, uma intervenção muito mínima, onde resolve. Então essa questão cultural, embora, né, deixo claro que tenha melhorado muito,
embora tenha melhorado muito, ela ainda persiste em algumas regiões aí do país. Que comparação o senhor faria do Brasil, né, em relação ao atendimento nessa questão odontológica com outros países? Por exemplo, Estados Unidos não existe, né? Você chega lá, às vezes tem gente sem dente mesmo, gente trabalhando sem dente em loja e tal. A gente pode-se dizer que é privilegiado, né? Essa pergunta também é excelente, Vicente, porque assim, eu sempre costumo reforçar e acho importante falar isso em qualquer entrevista, em qualquer situação, de que a odontologia brasileira ela é a melhor do mundo. Tá? Vamos destrinchar isso. Por quê? Né? Não é só por uma questão de demagogia ou de elogio simplesmente. É uma questão mesmo de fato. A odontologia, hoje é emancipada da medicina em termos de faculdade, né? Então, a pessoa, quando ela vai fazer uma faculdade de odontologia, né, para se formar em cirurgião dentista, ela faz aquela faculdade específica de odontologia, o que no resto do mundo não é uma realidade. Então, quando a gente está falando de Europa, de Estados Unidos, a gente fala em médico-dentista. Como é que funciona isso? A pessoa ela faz a medicina e depois ela faz uma especialidade em odontologia, assim como faz uma especialidade em pediatria, em endocrinologia, etc. Então, esses dentistas, esses profissionais do resto do mundo, né, eles são generalistas que se especializaram em odontologia. Aqui no Brasil, nós somos cirurgiões dentistas de forma completa, exclusiva. Então, isso torna o Brasil, sim, o melhor país do mundo em odontologia. Tanto que a melhor universidade do mundo de odontologia é a USP. Nós temos outro bom exemplo de uma mãe que colocou o filho num programa, né, de odontologia social, e depois que ela viu o filho escovando o dente, passando fio dental, ela se sentiu tão orgulhosa de ver o filho, né, evoluindo, né? Isso dá muito bom, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente atende, a gente assiste, a gente resolve o problema de uma pessoa da família, a gente está assistindo a família toda, né? Então, o fato de você cuidar de uma criança, você está cuidando duas vezes daquele pai, daquela mãe, né? Quando a gente cuida da gente, é uma coisa, mas quando cuida dos nossos filhos, é outra. Então, com certeza, o exemplo de uma criança bem atendida, com o problema resolvido, com uma prevenção correta, vai ser com certeza espelho e influência dentro de casa. O Ministério da Saúde realizou um seminário, não sei se o senhor teve acesso a essa informação, para debater a expansão do acesso aos serviços de saúde bucal pelo SUS. Sim. Entre as novidades está a divulgação dos resultados de uma pesquisa, a principal forma de avaliar as condições de saúde bucal da população. Mais de 40 mil pessoas foram entrevistadas e examinadas nas 27 capitais em 403 cidades do interior de todo o país, né? O senhor teve acesso, o senhor teve conhecimento dessa pesquisa? Sim, tive. É um censo, né? Um censo odontológico que vem acontecendo. É uma iniciativa do governo muito interessante, onde a gente consegue ter, de uma forma atual, uma noção da realidade de como é que está a saúde bucal da população, né? Então, da mesma forma que tem o censo aí do IBGE, tem o censo também da qualidade da saúde bucal da população. E isso é fundamental para que a gente possa traçar novas políticas públicas e novas necessidades, né, de tratamento. A gente consegue elencar com isso prioridades que a população tem. Isso é muito fundamental. O Ministério da Saúde planeja aumentar o número de atendimento móvel, né, para poder chegar a quase todas as cidades, enfim, existe esse planejamento? Existe o Brasil Sorridente, né, que é um projeto do governo federal, ele atua em diversas cidades do país, inclusive existe todo ano, né, eventos onde premiam essas cidades, ou seja, que incentivam as cidades a focar muito nessa atuação e com isso vai ser premiada, enfim. Então, a intenção do governo sempre é aumentar, como eu falei, a cobertura hoje ela não é 100%, está longe disso, mas a intenção dos governos, tanto os municipais, né, estaduais e o governo federal, é que alcance cada vez mais uma amplitude e uma abordagem dessa população. A saúde bucal ela não deve ser apenas só na parte primária, né, de atendimento. O senhor acha que também tem que ter um atendimento de alta complexidade? Com certeza, Vicente. Como eu falei aqui, a prevenção é fundamental, mas a reabilitação também é. Então, a gente previne, a gente promove saúde, mas infelizmente nem todos, né,
dependem só disso. Muitas pessoas já necessitam de uma ação mais específica, ou seja, mais complexa, que no caso são reabilitações orais, que são fundamentais que a gente faça. Tratamento de canal, por exemplo, que é uma coisa muito complicada, né? E às vezes você não consegue encontrar. E também a prótese dentária, né? Isso daí também é fundamental, né? É fundamental, faz parte da reabilitação oral, né? Você tratar o canal de um dente, né? É você devolver a ele função, remover aquela dor que aquele paciente sentiu e que fez ele procurar o atendimento. Muitas das vezes, um tratamento de canal ele é posterior a uma consulta de emergência, porque é aquele famoso espera para doer, né? A pessoa espera o dente doer, quando dói, ela vai numa consulta de emergência, de urgência, e aí depois disso, feito aquele primeiro acesso, ela vai para um tratamento endodôntico, ou seja, um tratamento de canal com o especialista. E a próxima, mesma coisa, quando aquele paciente, infelizmente, já não tem mais o elemento dentário ali, tanto por estética, mas principalmente por função, né, a prótese dentária ou os implantes dentários, eles são o último estágio de você reabilitar aquela pessoa, a cavidade oral daquela pessoa. Além da escovação preventiva, né, de tudo aquilo que a gente tem que fazer para ter um dente saudável, a alimentação também é fundamental, né? Uma boa alimentação, enfim, evitar determinados alimentos. Com certeza, a alimentação saudável, ela favorece tudo, né? Ela favorece a saúde sistêmica como um todo e, obviamente, a qualidade da saúde bucal, a qualidade da condição oral daquele paciente. Isso de uma forma indireta, né? De uma forma direta, é claro que a higiene oral é sempre a principal solução para que aquele paciente não evolua para um problema. Então, por mais que, independente do que aquele paciente consumir, do que aquele paciente comer, é claro que com uma higiene oral adequada, ele vai remover aqueles detritos alimentares e vai devolver, né, vai manter a saúde oral dele. Mas claro que uma dieta rica em açúcar, né, uma dieta alta em alguns nutrientes, podem sim favorecer Refrigerantes, aí, refrigerantes, né? Sim, pode sim favorecer a acelerar um pouquinho essa situação de ter uma lesão dentária, né? Os refrigerantes, bem falado, eles causam não só doenças dentárias como cárie, pela questão do açúcar, quando a gente está falando de refrigerante normal, né? Não zero, mas ele também, pela questão ácida, do pH dele, que a gente fala que é muito ácido, ele também provoca desgastes de erosão dentária, né? Então, pacientes, às vezes, que consomem muito refrigerante, eles podem ter desgastes por erosão, ou seja, desgaste do esmalte do dente mesmo. O senhor que estudou na UF muito tempo, né? Que trabalho a UF faz, né, como uma universidade federal pública, em relação a esse trabalho de odontologia social, enfim, atendimento às pessoas? Olha, a UF, assim como outras universidades privadas e públicas, não só no Rio de Janeiro, mas no país, todas elas possuem esse viés social. Por quê? Primeiro, que faz parte da instituição, e segundo, que é uma forma de que os professores e os alunos consigam levar essa população que não tem acesso à oferta de saúde bucal. Uma das minhas especialidades em estomatologia. O que significa isso, né? Estomatologia é o estudo das doenças da boca, de uma forma resumida, né? Então, não só doenças dentárias, como cárie, como doença periodontal, mas doenças da boca no geral, como carcinomas de boca, né? Lesões tanto malignas como não, e outras N situações. E nas faculdades, principalmente na UF, a gente tem ambulatórios que tratam as pessoas disso. Então, uma das coisas que eu acho importante citar é que não só a prevenção da saúde bucal está incluindo somente dente, periodonto, enfim. A gente tem que ver a saúde bucal como um todo. Então, muito profissional tem que também ter esse feeling de olhar a boca como um todo, porque às vezes existem lesões bucais que não tem nada a ver com dente, que não tem nada a ver com a gengiva, com o periodonto, enfim. Mas lesões no palato, que é o céu da boca, no assoalho de boca, que é ali embaixo da língua, até na própria língua. Existem lesões que são diagnosticadas pelo dentista e às vezes são lesões malignas, são lesões cancerígenas que, num diagnóstico precoce, você consegue salvar 100% aquela situação, resolver aquela situação e evitar que essa pessoa aí passe o tempo e ela depois tenha um problema maior. Então, a odontologia também envolve muito essa questão, não só dente.
Professor, como é que é essa questão, enfim, do atendimento dentro das comunidades, das favelas, né, que as pessoas têm muito pouco acesso a tudo, né? Enfim, como é que o senhor, qual o conhecimento que o senhor tem em relação ao atendimento dentro dessas comunidades? Então, Vicente, eu acho que a complexidade das comunidades aqui na cidade do Rio, no Rio de Janeiro em geral, nos impõe alguns limites e algumas limitações que não são interessantes. É claro que a gente tenta acessar esses locais dentro da medida do possível. Claro que principalmente ONGs, associações, institutos, né, com a ajuda do poder público e às vezes também, né, do setor privado, a gente busca acessar essas pessoas. É um acesso mais complicado, é um acesso difícil, até pelas questões territoriais do Rio de Janeiro, mas que a gente vai buscando, e com unidades móveis, como a gente citou agora há pouco, com consultórios itinerantes, a gente tenta chegar nessas pessoas. Claro que elas também têm um acesso às unidades de saúde, mas nem sempre é facilitado, né, pelas questões sociais que elas vivem. Então isso vai muito além da saúde e se envolve também a questão social. E a gente tenta buscar, a gente tenta chegar nos locais com tendas, com consultórios itinerantes, é o que a gente busca. Professor, nós chegamos ao final do programa, eu queria uma palavra final do senhor para as pessoas que estão nos ouvindo, os pais, enfim, o que elas devem fazer, procurar um atendimento gratuito e público, o que elas devem fazer? Bom, primeiramente quero agradecer, tá, Vicente? Agradecer a todos aqui da TV Alerj. É uma satisfação enorme estar aqui nessa casa de leis e ser convidado para poder participar do programa. É uma honra, uma satisfação. E eu acho que como mensagem final, vou focar sempre na prevenção, né? A prevenção ela é a melhor das situações. A família como um todo, né? Sempre focar no cuidado tanto com as suas crianças, como o próprio adulto consigo próprio, para que esses cuidados, essa prevenção, ela evite que esse adulto, ou essa criança, essa família no geral, sejam pacientes no futuro. Então, assim, você ser um paciente, para você manter uma prevenção, para você fazer um controle, um acompanhamento, isso é ótimo, isso é o melhor dos mundos, né? Agora, se tornar um paciente de uma necessidade de uma ação curativa, de uma intervenção mais invasiva, é o que a gente não quer. Então, a orientação é que todo mundo se previna, busque o profissional, claro que sozinho a gente não consegue, então buscar o profissional, seja na rede pública ou na rede privada, é o ideal, né, para que faça aí avaliações, orientações, prevenções, e aí evite problemas maiores que lá na frente possa precisar de uma reabilitação, que é o que a gente não quer para ninguém. Tá certo, então. É isso, obrigado. O Alerj Entrevista chegou ao fim. Eu agradeço a presença do professor e mestre em odontologia clínica da UF, Diego Michelini Carvalho Ribeiro. Você pode acompanhar esses e outros programas da TV Alerj no nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.